12. Nós leremos os versículos de 9 a 10. 2 Coríntios 12, nós leremos os versículos de 9 a 10. Vamos ler em uma só voz? Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Abaixemos nossas cabeças. Pai, agora ministraremos a Tua palavra, Deus, que o Senhor vem estar colocando em nossos corações a Tua vontade. É que oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, o que significa a palavra graça? Segundo o dicionário, favor, mercê, estima ou benevolência. Nós cristãos somos sustentados exclusivamente pela graça, por misericórdia. E é aí que a graça divina alcança o propósito. Porém, dentre a nossa caminhada, somos acometidos de doenças, sofrimento, perseguição, até a morte. Quando Deus criou o homem, por misericórdia, o criou perfeito, a imagem do Deus perfeito. Porém, o pecado nos deixou imerecedores da graça. Em Romanos, Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que somos corrompidos pela lei do pecado. Tiago também diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Isso nos torna egoístas. O pecado, ele traz sérias consequências. O primeiro ponto de consequência que ele traz, Jesus disse em João: quem comete o pecado é escravo dele. Então, o primeiro ponto da consequência é a escravidão sob o pecado. Por exemplo, a mentira. Quando contamos uma mentira, normalmente, para suprir a primeira mentira, deveremos contar uma nova. E contando uma nova, alimentamos a primeira mentira. E assim, sucessivamente, porque nós não podemos falar a verdade. Tornamos, então, escravos dessa mentira. Paulo também, nas cartas aos Romanos, diz que o bem que ele quer fazer, ele não o faz. Porém, o mal que ele não deseja, isso ele faz constantemente. Isso é escravidão ao pecado. O homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não fomos feitos para experimentar a morte. A morte é a consequência do pecado. E para aqueles que não estão em Cristo, peço que os amados abram em Apocalipse 20. Nós leremos os versículos 11 ao 15. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares, por favor. Vi um grande trono branco, e aquele nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. O próprio Deus instituiu que a consequência do pecado é a morte. Não apenas a morte carnal, porém a espiritual. Estávamos todos condenados à morte eterna. Todos estávamos condenados. Mas Deus enviou o seu único Filho para morrer por nossos pecados. Jesus foi o único, é o único e será o único que foi possível para aplacar a ira de Deus. Ele tomou a forma humana, nasceu de uma virgem, viveu uma vida santa e perfeita, tomou sobre si os nossos fardos dos pecados, foi julgado, condenado, mesmo sendo inocente, os cuspiram na cara, açoitaram e foi morto da pior forma possível naquela época, a morte de cruz. Mas ressuscitou dentre os mortos e vivo está com o Pai à sua destra. Somente Jesus, meus queridos, teria o poder de ser o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado, que se entregou voluntariamente por nós. Não há absolutamente nada que possamos fazer humanamente que nos leve a Deus. Não há nada, não há penitências, não há sacrifícios, promessas, nada é suficientemente bom o suficiente. Somos fracos, imperfeitos, pecadores, mas Jesus sim. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Santo. E somente pelo sacrifício dEle que nós conseguimos a graça. Não há outro meio, se não for pelo sacrifício vivo do nosso Senhor. Quando nos deparamos com as dificuldades da vida, que o cristão não é livre dela, Jesus disse que teríamos aflições nessa terra, mas disse também para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nossa mente às vezes fica turva com as dificuldades, ficamos sem esperança. Às vezes oramos, não temos respostas, nos sentimos sozinhos, desamparados. O sentimento de impotência, ele invade o nosso coração e a ansiedade toma conta disso. Paulo, em Coríntios, diz que nessa hora é o que o poder de Cristo se manifesta em nós. Nós nos tornamos totalmente dependentes de Cristo. Paulo chega a dizer que se alegra nesses momentos de injúria, nesses momentos de necessidade, porque quando está fraco, é que Cristo prevalece em sua vida. Nós devemos enxergar as coisas grandiosas que o Senhor faz por nós todos os dias. Crer na promessa que, se Ele cuida dos lírios do campo, imagina de nós pequeninos. O mesmo Deus que iniciou o plano de redenção e que salvou Noé, chamou Abraão, o Deus que livrou o povo de Israel do Egito, Daniel da cova dos leões, que enviou Paulo aos gentios, Pedro aos judeus, nos chamou e nos ama. Está cuidando de cada detalhe, abre porta e as fecha, segundo a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita, boa e agradável.
Ele nos enviou Jesus Cristo para nos justificar e nos dar esperança. E essa esperança é que Ele voltará e que nos encontraremos com Ele na glória. Abaixemos nossas cabeças. Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor nos salvou, meu Pai. Nós agradecemos que é pelo Seu sangue que somos salvos. É mediante ao Senhor que podemos hoje ter acesso direto ao Pai, ó Pai. Nós agradecemos porque mesmo pecadores, miseráveis que somos, o Senhor ainda nos amou de tal maneira, ó Pai, que deu Seu Filho unigênito por nós. Que o Senhor venha estar conosco agora, Pai, nos guardando na ida para as nossas casas, meu Deus. É que pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus, né? Com muita alegria que nós louvamos ao Senhor, né? E recebemos a palavra do Senhor nesta noite pelo aspirante Tiago, conhecido também como James, como quarta-feira passada com o aspirante Rick, conhecido também como Alisson. Então aqui é tudo assim, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, pedimos que continue orando por eles e por nós também. Estamos aí na preparação dos nossos irmãos, né? Se Deus permitir, agora no próximo, no final do ano agora, o Tiago já faz o vestibular, sendo aprovado, é encaminhado então ao presbitério aprovando, encaminha ao seminário. O Rick fará possivelmente no próximo ano, né, o vestibular. Então, o processo para o próximo ano do Rick e a previsão é para este ano para o Tiago. Então, oremos pelos nossos amados irmãos e lembrando que eles são realmente alvos da nossa oração, porque é uma trajetória não fácil, então nós precisamos interceder pelos nossos irmãos, tá bom? Muito bem, lembrando que amanhã eu estarei com os adolescentes aqui na igreja. Nosso irmão missionário Natanael estará na congregação. Na sexta-feira, todos nós, com mais alguns, querendo o Senhor, estaremos aqui para oração, certo? Amanhã, última quinta-feira, toda última quinta-feira, o PH promove uma oração, né? Então os homens estão aí convocados para esta oração, tá joia? E sexta-feira quero você aqui trazendo mais alguém, tá bom? Para a gente orar junto. Eu acho que é só isso, né? Deus abençoe a todos. Tenham